Bom dia, irmãos. Bom dia, como é bom a gente estar na casa do Senhor. Esse mês a gente está no mês de missões. O nosso tema, no amor do Pai, vamos completar a missão. Vamos repetir juntos esse tema? No amor do Pai, vamos completar a missão. O que é completar a missão? O que significa isso? Completar a missão significa pregar o Evangelho a toda criatura. Será que isso é possível? Está aí uma boa pergunta, não é? No Apocalipse diz que um dia o Evangelho há de ser pregado em todo o mundo, para testemunho a todas as pessoas, e então virá o fim. Que isso aconteça em nossa geração. Vamos assumir o nosso compromisso e pedir a Deus que Ele use nossas vidas para que o Evangelho seja levado a todas as nações. Tem nações que nem querem, inclusive. Vão barrar a entrada do Evangelho, vão perseguir aqueles que lá chegarem, mas o nosso dever é chegar lá e anunciar àqueles povos o amor do nosso Pai. Eu quero pensar um pouquinho com vocês nesse tema, lendo 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. É o texto que eu quero pensar aqui um pouco com vocês hoje, em breves palavras, porque eu quero que a gente tenha então uma assembleia daqui a pouco, mas gostaria de compartilhar com vocês esse texto. Primeira Pedro, capítulo 2, verso 9, dá para olha lá, né? Vamos usar essa versão projetada, que diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém por isso? Será que a gente consegue transformar esse versículo na primeira pessoa do plural, usando o nós aqui, não é? Vamos tentar fazer isso ou não? Não sei se vai dar certo, mas me veio essa ideia agora. Ideia de última hora geralmente nunca dá certo. Mas vamos tentar essa que não parece tão, né? Parece inofensiva. Vamos então usar o termo nós, porque o texto está falando da igreja. Então vamos usar aqui o termo nós, tá bom? Vai ter aí algumas mudanças que o cérebro dos irmãos vai conseguir captá-las. Vamos lá então? Todos juntos? Nós, porém, somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E não é que deu certo? Irmãos, Deus ele tem nos abençoado muito. Nós somos alvos do amor de Deus. O nosso tema é, no amor do Pai, vamos completar a missão. Por que no amor do Pai? Porque o amor do Pai, ele tem nos favorecido. E quando nós falamos ao mundo, nós falamos aquilo que Deus tem feito de bom em nós. O amor do Pai é assim, primeiro ele abençoa a gente. Deus tem coisas lindas e maravilhosas para nos dar. E estar com Deus é receber essas coisas boas. Lá tem um texto que diz, né, numa das cartas do Novo Testamento: provai e vede que o Senhor é bom. O Senhor é bom. E quem provar do Senhor vai descobrir que realmente o Senhor é bom. Deus é bom. E irmãos, quem está com Deus, quem vive o verdadeiro Evangelho, ele vai viver coisas boas. Ontem a gente estava numa festa de aniversário e lembrando dessa verdade que o Novo Testamento, assim como o Antigo Testamento, ele usa a palavra alegria muitas vezes, é verdade, mas a Bíblia gosta muito da palavra, para se referir à nossa felicidade, ela gosta da palavra bem-aventurado. Por quê? Porque a pessoa que anda com Deus, que vive com Jesus, ele é um bem-aventurado. Um bem-aventurado significa que acontecem coisas boas em sua vida. Porque ter Deus na vida é uma coisa boa. É até estranho a gente pensar em pessoas que não querem Deus em sua vida. Por que eles não querem Deus em sua vida? O que eles acham que Deus vai fazer na vida dele? Não é? Ah, não, mas eu tenho aquela mania, eu tenho aquele vício, eu tenho aquele comportamento, eu não quero mudar o comportamento, eu tenho a impressão que se eu colocar Deus na minha vida, e se eu começar a viver o Evangelho, eu vou ter que mudar de comportamento. Eu acho que tem uma coisa estranha nesse raciocínio. E olha, muitas vezes é o mesmo comportamento que tem destruído a pessoa.
O mesmo comportamento que tem trazido falta de paz ao coração da pessoa. O mesmo. E a obra de Jesus em nós é exatamente isso. É mudar a nossa vida para que ela glorifique a Deus. A nossa felicidade, ela está na glorificação de Deus em nós. O conceito de felicidade do Evangelho, ele é um pouco diferente da felicidade do mundo. O que a gente pensa de felicidade, ou o que a sociedade pensa, não é a mesma coisa que o mundo pensa de felicidade. Eu até acho interessante que o Evangelho ele é um desafio para a gente, não é? Em termos de felicidade. Às vezes ele propõe um caminho que nem é, a gente na nossa cabeça, nem é a felicidade. Mas se eu fizer isso, vai ser pior. Se eu fizer isso, eu vou sofrer. Se eu fizer isso, vai ser mais angustiante. O peso, ao invés de diminuir, o peso vai aumentar na minha vida. O Evangelho, às vezes, propõe esse tipo de questões para nós. Por exemplo, quando você tem que perdoar uma pessoa. Perdoar é muito difícil. E aí, o perdão, ele é humilhante, o perdão, ele dói. Né? Você simplesmente liberar uma pessoa para que ela viva a vida dela, sem estar preso em sentimentos com você, não é? Isso é realmente algo muito difícil, mas o Evangelho nos diz, é o preço que precisamos pagar para andarmos com Deus, e não é um preço fácil. A minha ideia é que se eu chegar um dia e perdoar essa pessoa, eu vou morrer do coração, eu vou ser infeliz. Mas o Evangelho ele propõe muitos comportamentos que na nossa cabeça nós seríamos mesmo infelizes. Mas irmãos, quem é que seguiu o Evangelho? Quem é que viveu o Evangelho e foi infeliz? Quem? Isso não pode acontecer. O Evangelho é um bem em nossa vida. Quem coloca o Evangelho no coração está colocando a verdadeira paz. A paz participa de sua vida. O amor de Deus está com ele. A presença do Espírito Santo está com ele. E olha, eu vou dizer, mesmo que um dia essas escolhas, aquilo que abandonamos para seguir o Senhor, e nós já falamos sobre isso, né, nesses últimos domingos, abandonamos tudo para seguir o Senhor, o que vai ser de nós? Jesus diz, não tenham medo de serem infelizes, isso não pode acontecer. Uma pessoa não pode fazer a vontade de Deus e ser infeliz, isso não é possível. Então a escolha de seguirmos ao Senhor, de buscarmos o Senhor, de andarmos com Ele, é uma escolha do bem. E vai atrair sobre nossas vidas o bem de Deus para nós, porque atrai o próprio Deus. Os olhos de Deus estão atentos para aqueles que o servem, para aqueles que o amam, para aqueles que têm uma consciência correta com Ele, aqueles que desejam Deus. Deus está atento para essas pessoas. Deus não está muito atento para o pecado. O pecado é algo que, na verdade, Deus fecha o olho para aquilo. Na verdade, Ele vira as costas para aquilo, Ele não gosta. A pessoa meio que fica isolada no seu pecado, porque Deus tem nojo disso. Mas Deus tem uma verdadeira atração pela justiça. Os olhos do Senhor estão sobre aqueles que desejam o bem. Então quem coloca Deus em sua vida recebe o bem. Mas essa é só parte da história. Aqui em 1 Pedro está dizendo que nós recebemos muitos benefícios da parte de Deus. Tem uma lista em Pedro, que nós não vamos mencionar hoje, mas é uma lista no capítulo 2, versículo 9, que merece ser mastigada ponto por ponto. Mas eu queria destacar o final dessa lista. Depois de Pedro mostrar todas as coisas incríveis e maravilhosas que Deus faz por nós, ele termina o versículo dizendo, para anunciardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, tudo que Deus fez por nós é para anunciarmos. Tudo que Deus fez por nós é para proclamarmos. Nós precisamos ser um testemunho de que Deus é bom. Então a coisa funciona mais ou menos assim. Deus age na minha vida, Ele me abençoa, Ele me dá alegria. Deus realmente muda a minha vida para melhor. E aí o que eu faço? Eu saio por aí, vou andar pela calçada, eu vou andar, vou falar com as pessoas, eu vou comprar pão, eu vou na casa dos meus parentes, na casa dos meus amigos, e à medida que eu vou andando e vou falando com essas pessoas, eu vou mostrando para elas que Deus é bom. E elas vão ver na minha vida que Deus é bom. A minha vida é um testemunho da bondade de Deus, um testemunho inegável. Talvez elas vão lembrar de mim, poxa, mas aquela pessoa, o Eliseu, teve que fazer escolhas difíceis.
O Eliseu estava numa situação, ele podia buscar ele mesmo, buscar o seu próprio egoísmo, buscar a sua própria vontade, mas ele preferiu fazer a vontade de Deus. Olha o resultado. E esse testemunho é precioso, porque o que aconteceu comigo pode acontecer com outros também. Eu sou o testemunho daquilo que Deus pode fazer na vida das pessoas. Então eu digo com minhas ações, com minhas palavras, com a minha presença, com o toque, a maneira como eu toco na vida das pessoas, através dessas coisas eu digo a elas que Deus é bom, Ele foi bom para mim. E Ele pode ser bom para vocês também. Irmãos, Deus é bom para nós, mas a bondade dEle em nós precisa ser proclamada. E é exatamente isso que Pedro diz. Tudo que Deus fez por nós é para proclamarmos as virtudes, os poderes, o poder de Deus que opera em mim para fazer o bem em minha vida e que tem feito o bem. Deus tem feito o bem na tua vida? Se Deus tem feito o bem na tua vida, então você precisa espalhar isso. Alguém tem que saber disso. Tem sido bom. Você pode dizer, querido, olha, você pode não aceitar, você pode continuar vivendo a tua vida do jeito que você vive, a vida é tua. Você tem responsabilidade sobre os seus atos, você já é crescido, faça o que você quiser, mas eu vou dar uma dica, eu nunca fui decepcionado por andar com Deus, sempre estar com Ele foi a melhor escolha da minha vida. Andar com Deus é a melhor escolha que nós podemos fazer e o mundo precisa saber disso. Nós somos geração eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, mas para anunciarmos estas coisas ao mundo. Então esse é o nosso dever e esse é o espírito de uma vida envolvida com missões. É simplesmente compartilhar as boas coisas que Deus tem feito por nós. Deus tem sido bom para você. Seja bom para as pessoas também, assim como Jesus. Quando Jesus veio a este mundo e conversava com as pessoas, Ele compartilhava o bem que estava dentro dele. Aliás, Ele disse isso numa certa ocasião. Ele disse, o homem bom tira coisas boas do seu bom tesouro. O homem bom tira coisas boas do seu bom tesouro. Você tem um bom tesouro dentro de você, que é a composição de todas as coisas boas que Deus fez na tua vida. Esse é um tesouro que está dentro de você, um tesouro escondido num vaso de barro, como Paulo disse aos Colossenses, tesouros em vasos de barro. O vaso de barro somos nós, porque somos feitos do pó. Então esse tesouro está dentro de mim, num vaso de barro. E se as pessoas levantarem a tampa e puderem olhar dentro do meu coração, o que elas vão ver? Elas vão ver a obra de Deus em mim. O mundo precisa disso. Tua família precisa disso. Tua família precisa desse testemunho. E é a melhor maneira de evangelizar, de falar de Jesus às pessoas, é mostrar aquilo que Ele fez em nossa própria vida.